Olá, amigos, muito boa tarde. Tudo bem com vocês aí do outro lado da telinha? Então, tô voltando hoje das férias e durante este mês a apresentação do NT Sul é comigo. O Daniel Nunes está curtindo um merecido descanso, tá de férias e eu já quero aproveitar para te fazer um convite. Fica coladinho com a gente, nos fazendo companhia neste período que para mim vai ser desafiador e eu espero contar com vocês, viu? Bora saber o que é notícia hoje aqui em Cachoeira do Sul e no restante do estado. O governo do Rio Grande do Sul aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e vai atuar forte para que, pelo menos em 3 vacinas específicas, os indicadores subam no território gaúcho. Por falar em vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul está chamando as pessoas que fazem parte de grupos prioritários para aplicar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. A gente vai dar todinho o serviço explicando qual a orientação para cada grupo. No quadro Educação, a gente vai saber como está a qualidade do ensino no nosso país. A Denise Belladonna vai falar da avaliação dos estudantes. Os números revelam problemas de leitura e interpretação. Na entrevista do dia, o assunto é a alimentação. Thelma Tomás bate um papo com a nutricionista Geisele Varaschini. Ela traz dicas sobre o consumo dos alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. O pão não é proibido. O pão em si não é o vilão. Ele vai depender muito da questão, claro, da quantidade em que tu vai consumir ele, mas também da questão se tu é sensível, né, ao glúten ou não. E o NT Sul tem mais. Eu também vou receber aqui no estúdio o colega Bernardo Miller. Hoje é dia do quadro Responde Aí. Tem comunidades recebendo água barrenta no interior de Cachoeira do Sul. Ele vem esclarecer este problema e trazer o posicionamento da Corsan. Aqui, espaço aberto para a tua participação. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Envie tua mensagem, foto ou vídeo com comentários sobre as reportagens ou com alguma informação sobre o que acontece onde você está e você pode escrever também das nossas lives. Estamos ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a tua participação. É assim o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. O NT Sul de hoje está no ar. E como é tradicional em todas as segundas-feiras aqui no NT Sul, prioridade para você que tem alguma dúvida, que faz o seu questionamento, está no ar o quadro Responde Aí. E no Responde Aí de hoje é a hora e a vez do Bernardo Miller trazer as respostas. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Tudo bem, Helena. Boa tarde. Aproveitou as férias? Se aproveitei. Baterias e energias renovadas para mais um ano de trabalho de batente. Coisa boa, bom né? Retorno que o fevereiro promete. Muito trabalho, Coisa boa, a gente está preparado e é tudo que a gente quer, né? Coisa boa. Trabalhar é uma dádiva, né? E como diz o ditado aquele, né? Quem faz o que ama, o que gosta, né? Não trabalha, claro, né? Claro. Só vive e curte cada dia e graças a Deus eu tenho esse privilégio. Bernardo, vamos às perguntas? Vamos lá. Muitas perguntas, muitas respostas. Aqui na telinha vamos ao primeiro questionamento. Olha a situação da Rua Moron. Os paralelepípedos arrancados nas enxurradas de 2023 não foram recolocados ainda. Quando a secretaria vai tomar alguma providência? O Luciano pergunta, Bernardo, responde aí. Situação bastante complicada, né, Helena? Cachoeira do Sul recebeu uma carga muito forte de chuva ainda no mês de dezembro, se estendeu no mês de janeiro e a situação de algumas ruas ficaram nesse estado como o Luciano compartilha com a gente. Eu entrei em contato ainda na sexta-feira à tarde com um novo secretário de obras aqui de Cachoeira do Sul, Gilney Freitag, perguntando para ele sobre uma resolução nesse início da Rua Moron diante dos paralelepípedos arrancados. Essa enxurrada, essa água, ela desceu durante toda a Rua Moron e com o volume acabou arrancando, soltando essas pedras ali naquela localidade. Ele falou que está dentro do cronograma e, a princípio, nesta terça-feira, a equipe da Secretaria de Obras deve chegar nesse local para consertar essa situação. Ainda na sexta-feira ele estava na Rua Conde de Porto Alegre e também na General Câmara, que foram uma das ruas mais atingidas
por conta dessas enxurradas. Então está dentro do cronograma da Secretaria de Obras visitar ali o início da Rua Moron para fazer o conserto, recolocar essas pedras novamente neste local. A situação ela é bastante caótica em Cachoeira do Sul, Lena, são muitas demandas para a Secretaria de Obras, mas ele prometeu que essa semana deve chegar nesse local e consertar essa esquina, principalmente ali onde está aquela foto compartilhada pelo Luciano. E a gente sabe, né, Bernardo, que são muitas prioridades, muitas demandas a partir dessa situação que Cachoeira do Sul vivenciou, só que a gente sabe também que a Secretaria de Obras, a partir daí, delegou um cronograma de atividades, né, de obras prioritárias, mas é sempre interessante, né, que as pessoas reportem à Secretaria de Obras qual é a sua situação, qual é a sua condição, para que a Secretaria possa incluir também essas obras, essas demandas no cronograma de atividades e verificar realmente quais são as prioridades mais emergentes. Segunda pergunta, Bernardo? Vamos lá. Aqui na telinha, uma pessoa que não quer se identificar pergunta: queria fazer um pedido para a Prefeitura ou a Secretaria do Interior. É preciso arrumar a iluminação do balneário Irapuá. Fomos passar uns dias lá e não deu para ficar. Tudo no escuro. E aí, Bernardo? Essa situação eu perguntei hoje pela manhã para o diretor da Secretaria do Interior, o Alexandre Cassol. Ele falou que a demanda é bastante grande no interior, a gente sabe, isso já é relatado há muito tempo por toda a pessoa que administra essa pasta aqui em Cachoeira do Sul. Ele comentou que a Kombi que leva os funcionários da Secretaria do Interior, que faz essa ronda durante todas as estradas aqui de Cachoeira do Sul, acabou quebrando lá no Cerro dos Peixotos. Então essa Kombi foi para manutenção. A expectativa é que durante a semana, talvez hoje ou amanhã, essa Kombi, essa viatura, como eles mesmos falam, seja consertada. A partir daí, ele deve se dirigir até a localidade do Irapuá, porque foi um pedido, inclusive, da prefeita Angela Chu de consertar essa iluminação, fazer esses reparos para a população, quem tem o costume de ir até o balneário, pelo menos consiga passar o feriado, que inicia agora no sábado e prossegue até a terça-feira, o feriado de carnaval. Então, diante dessa situação, ele sabe, ele está ciente disso, tem uma demanda bastante grande de conserto de estradas no interior, inclusive ele deve estar chegando na Porteira 7 ainda essa semana, corredor dos Leões, perto do Dorasnal, então existe todo esse cronograma, mas a iluminação no balneário Irapuá deve ser consertada. A princípio ele não promete data, mas na quinta ou na sexta-feira uma equipe da Secretaria do Interior deve estar chegando lá no balneário para deixar em condições, não deixar aquela comunidade às escuras, principalmente agora com a chegada desse feriadão. Coisa boa! Você que nos acompanha, vale destacar mais uma vez que nós estamos no quadro Responde Aí. Toda segunda-feira aqui no NT Sul, um dos nossos repórteres vai estar aqui na bancada junto comigo durante esse mês de fevereiro para responder o seu questionamento, a sua dúvida, alguma pergunta que você tenha sobre algum serviço no município ou sobre alguma coisa que você precise, né? A gente está aqui para responder. Você pode mandar a sua demanda pelo 51-99769-7129, é o nosso WhatsApp, em qualquer dia da semana que a gente vai ter acesso e vai buscar a resposta para você. Terceira pergunta, Bernardo. Vamos lá. Aqui na telinha, então, mais um questionamento. A Denise Bittencourt pergunta e diz assim: sou moradora do Piquiri, Posto Shell. Estamos com problemas de abastecimento de água da Corsan. Recebemos a informação que o caminhão que trazia água teve o contrato encerrado. Nas torneiras e no chuveiro está saindo água barrenta, água com limo. Fica inviável, impossível ingerir esse tipo de água sem tratamento. Situação gravíssima, né? E caótica lá no Piquiri, Posto Shell. A Denise faz essa observação. Bernardo, e o que a Corsan nos diz? Bom, a informação da Denise que o contrato está encerrado, isso é verdade. Eu entrei hoje pela manhã em contato por telefone com o Neurildo Dassi, que é o gestor da Corsan aqui de Cachoeira do Sul. Ele confirmou que esse contrato encerrou na sexta-feira. E já na sexta-feira, alguns moradores ali da localidade do Piquiri, Posto Shell, já começaram a entrar em contato com a Corsan, solicitando uma condição melhor da água. No caso, a gente usa aqui o exemplo da Denise para trazer essa situação. Então, tanto na sexta, sábado e domingo, já
a Corsã, a unidade da Corsã aqui de Cachoeira do Sul, já vem recebendo essas reclamações. O que ele orienta? Entrar em contato com a Corsã, fazer o protocolo de uma maneira mais burocrática, digamos assim. A gente sabe que existe toda essa situação, Lena. Registrar, tem que registrar. E a partir daí, uma equipe da Corsã vai estar em deslocamento. O que era esse contrato, esse serviço terceirizado? Um caminhão-pipa ia 2 vezes ao dia até a localidade do Piquiri, levar uma água para fazer uma mistura com o poço que tem lá propriamente no Piquiri. A partir daí, essa água era direcionada até as torneiras das residências. Se tornava ali. Própria para consumo. Exatamente, juntamente com essas residências, são mais de 100 residências ali no posto Shell, no Piquiri. Esse contrato foi encerrado, a partir de agora a Corsã está assumindo esse serviço e futuramente nem esse caminhão-pipa vai precisar mais. Propriamente o sistema da Corsã, um sistema mais novo, mais atualizado, vai conseguir trazer água potável para os moradores a partir daquele poço que tem lá no Piquiri. Então, o Neurildo ele orientou a refazer esse protocolo, porque talvez essa situação da Denise possa ser exclusivamente na residência dela, no encanamento, alguma sujeira, alguma terra que está entrando diante da sua ramificação de água ali no Piquiri. Então, ele solicitou novamente entrar em contato, informar a residência, informar todas as informações necessárias que a própria equipe da Corsã dos atendimentos faz esses questionamentos e a partir daí eles encaminham uma equipe para fazer esse conserto e resolver essa situação. Ele até comentou que já na sexta-feira algumas pessoas já estavam reclamando, só que ele precisa saber quais as residências, porque acontece. Às vezes o problema é apenas em uma residência e não somente na rede total daquela localidade. Então, existe essa situação da Denise, esse contrato está encerrando, a Corsã está reassumindo essa função e a partir daí eles devem normalizar o abastecimento ali para o pessoal do Piquiri Posto Shell. É até importante que as pessoas façam um registro coletivo lá na Corsã para que essa demanda ganhe mais força e para que essa situação toda ganhe uma resolutividade o quanto antes, até porque ficar sem água com esse calorão ninguém merece, né, Bernardo? Fica complicado, Lena, e a partir daí a própria TV Cachoeira, ela faz esse meio de campo juntamente com a Corsã para tentar resolver essa situação. A gente usou o exemplo da Denise, mas pode ser o problema de outra pessoa, não só mesmo no interior, onde a Corsã presta esse serviço, até propriamente aqui na cidade. Então, essa situação ali no Piquiri Posto Shell, a gente faz esse relato dessa situação que acontece ali. Ok, por hoje é isso, Bernardo. Agradeço e boa semana pra gente, Para todos nós, para você que nos acompanha também, mais uma vez destacamos, né, Bernardo? Dá aí o WhatsApp de contato da TV Cachoeira para o pessoal de casa. É o 99769-7129. Ali você pode fazer o contato, manda uma foto, um vídeo para a gente trazer aqui no Responde Aí. Tá bom. Obrigado. Boa semana também para ti, tá bom? Agradeço. A gente fala agora de mais uma ação com foco na ampliação da cobertura vacinal no estado do Rio Grande do Sul. Em parceria com o Ministério Público Federal, o governo do estado aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e vai atuar forte para que, pelo menos em 3 vacinas específicas, os indicadores subam no território gaúcho. O governo do estado do Rio Grande do Sul aderiu ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, uma iniciativa do Conselho do Ministério Público Federal. O foco é conscientizar a população sobre a importância da vacinação e ampliar a cobertura, impedindo a volta de muitas doenças que podem facilmente ser evitadas com a imunização. Se assumem compromissos aqui, nós estamos acelerando, inclusive, ações e estratégias que já estavam sendo desenvolvidas no âmbito do governo do estado ao aderirmos a esse pacto nacional que é liderado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E o Rio Grande do Sul já vinha desenvolvendo algumas estratégias para incentivar os municípios, né, com premiações vinculadas ao cumprimento das metas de vacinação e também com a utilização de estratégias vinculadas à educação, especialmente para atingir o público mais jovem que, se nós temos de um lado os dados da saúde, daqueles que fizeram ou não fizeram as vacinas, e temos de outro lado a frequência desses jovens nas escolas, a gente precisa cruzar esses dados e usar as estruturas que a gente tem do poder público, como das escolas, para chegar nesses jovens
e trazê-los para a vacinação. Então, são estratégias que estão sendo implementadas, incentivos que estão sendo criados para que a gente possa ter uma grande campanha de vacinação em todas as vacinas que devem ser aplicadas e assim a gente possa prevenir as doenças no nosso estado de uma maneira mais efetiva. A prioridade no pacto neste momento são as vacinas pentavalente, que é recomendada para crianças em 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses. Essa vacina protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. A tríplice viral, que previne contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Essa vacina é destinada a pessoas de 12 meses a 59 anos de idade, sendo recomendada em 2 doses até 29 anos e 1 dose de 30 a 50 anos em pessoas não vacinadas. E a vacina de prevenção ao HPV, o papiloma vírus humano. A população prioritária para esta vacina são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos que devem receber 2 doses com intervalos de 6 meses. Mulheres vivendo com HIV na faixa etária de 9 a 26 anos receberão 3 doses alternadas, de 0 a 2 e 6 meses. Vacinação é fundamental e importante. Agora aqui no NT Sul é hora da gente falar de educação. Para isso, eu chamo a comentarista Denise Belladonna. Vamos saber hoje como está a qualidade do ensino no nosso país. Boa tarde. Sem romantismo, encarando de frente a educação do Brasil, podemos ficar desestimulados ao vermos que o que seria uma solução para muitos dos desafios do nosso país apresenta índices tão precários. Os cidadãos que leem e escrevem fluentemente no Brasil estão numa faixa muito baixa, o que nos deixa numa porcentagem vergonhosa de analfabetos e alfabetizados funcionais, ocupando a 54ª posição no PISA, a principal avaliação internacional de desempenho escolar. Quando se descobre que 7 em cada 10 jovens brasileiros de 16 anos não conseguem resolver problemas matemáticos simples, não devemos fazer a leitura de que esse é um problema da área da matemática. A resolução de problemas envolve leitura, interpretação e principalmente a intimidade com conhecimentos das ciências e disciplinas sociais. Os aspectos avaliados no PISA são em matemática, leitura e ciências. Em todos eles, o Brasil esteve colocado abaixo da média, embora tenha subido 6 posições em matemática, 5 posições em literatura e 2 em ciências. Em função da pandemia, houveram muitas oscilações entre as posições dos países, mas esse notoriamente não é o problema do Brasil. O nosso país não consegue resolver problemas básicos da educação. Assim, não vemos resultados nas aprendizagens e vamos assistindo e sofrendo com a mediocridade profissional e cultural dos habitantes da nossa pátria. O estudo não é para bonito. A preparação acadêmica é para o serviço em prol de uma comunidade mais saudável e mais feliz. Prédios, recursos materiais, serviços de apoio, serviços essenciais, esse é um caminho longo a ser trilhado para a instituição de uma educação de qualidade. Mas é uma estrada que precisa começar a ser caminhada e não só falada. Arrisco-me a dizer que tudo o que precisava ser dito já foi dito. Agora precisamos da ação para a reação tão necessária. Eu encerro meu comentário de hoje como comecei, dizendo que a educação para os problemas mais diversos do Brasil é a solução. A prova disso está nos discursos daqueles que têm o poder de fazer algo, mas que na maioria das vezes se encerra também no estágio da palavra dita e não efetivada. Hoje, o que a educação precisa são de ações favoráveis e não de palavras bonitas. Até o nosso próximo encontro.
Gente, a assessoria de imprensa da Corsan informou na manhã de hoje que as equipes estão trabalhando no reparo de 2 redes de água que se romperam nos bairros Santo Antônio e Fátima, aqui em Cachoeira do Sul. Durante o conserto, pode haver instabilidade ou interrupção no abastecimento. Após o término dos trabalhos previsto para o início desta tarde, podem ocorrer oscilações na pressão da água até que tudo seja normalmente normalizado. Como a gente sempre diz, aqui o NT Sul é feito com a sua participação também. Por isso, temos aqui várias janelas onde a sua mensagem é prioridade. Através do WhatsApp 51997697129, você participa com a gente. Através do Facebook, também lá no nosso canal no YouTube ou no direct lá do Instagram. Mande a sua mensagem, o seu recadinho que a gente coloca aqui na telinha. Primeiro bloco de interações aqui na telinha. Começo pelo WhatsApp. A Luciana Florense participa com a gente. A Rua Ismael Pereira também teve as pedras arrancadas na chuva do dia 22 de dezembro e até agora não foi feito nada. Os moradores, inclusive, tiraram as pedras do meio da rua, mas está tudo sem sinalização. A Luciana está aí fazendo, então, esta observação com relação à Rua Ismael Pereira. Em vários pontos da cidade, né, a gente observa que existem ainda muitas obras a serem feitas. A prefeitura está correndo atrás da máquina, digamos assim, até porque não está dando conta, mas sempre é interessante que toda e qualquer situação seja registrada lá na prefeitura para que entre no programa de prioridades da Secretaria Municipal de Obras. A gente falou inclusive sobre isso, essa questão das pedras que foram deslocadas em vários pontos da cidade, aqui na descida da Moron, no início do programa de hoje, no quadro Responde Aí. Mas a Secretaria de Obras segue atendendo e corrigindo, consertando, melhor dizendo, fazendo vários consertos, mas sempre é interessante que haja o registro e a gente agradece a tua participação, tá, amiga? Quem mais participa? O Ricardo. Este buraco fica na Rua Major Ourix, entre a Saldanha Marinho e a Pinheiro Machado. Quando vão arrumar? E ele manda uma foto aí fazendo esse registro. Obrigado pela participação, Ricardo, viu? Tá aí mais uma obra aí para lista da Secretaria Municipal de Obras aqui de Cachoeira do Sul. Mais um conserto a ser feito nas ruas de Cachoeira do Sul. Quem mais participa? Vamos para a telinha aqui. Rogério Machado. Eu socorri esse João de Barro quando ele bateu numa janela. Hoje meu amigo e parceiro passeia por dentro da minha casa, toma café da manhã comigo todos os dias. Que legal! Ô Rogério, que show, viu? Parabéns aí pelo gesto, na verdade, aí de ter socorrido o bichinho, né? Acontece, às vezes eles entram dentro de casa, se batem nos vidros, se machucam. Obrigada pela participação e que companhia maravilhosa que tu conseguiu, que tu conquistou, né? Parabéns aí e obrigada por compartilhar com a gente. Você que nos acompanha já sabe, histórias como esta, né? Você tem alguma dessas para contar pra gente, com algum bichinho, de repente, que você ajudou, algum amiguinho que você tenha no dia a dia? Manda foto pra gente que a gente coloca aqui na telinha, tá? No nosso próximo bloco de interação. Daqui a pouquinho aqui no NT Sul. Nós vamos conferir no próximo bloco a previsão do tempo e você vai ver também. A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul está chamando as pessoas que fazem parte de grupos prioritários para aplicar as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. A gente vai dar todinho o serviço, explicando qual a orientação para cada grupo. Na entrevista do dia, o assunto é alimentação. Thelma Tomás bate um papo com a nutricionista Geisele Varaschini. Ela traz dicas sobre o consumo dos alimentos inflamatórios e anti-inflamatórios. O pão não é proibido. O pão em si não é o vilão. Ele vai depender muito da questão, claro, da quantidade em que tu vai consumir ele, mas também da questão se tu é sensível, né, ao glúten ou não. O NT Sul volta já já. Não sai daí. Meio-dia, 29 minutos, este é o NT Sul, o seu telejornal, o seu informativo, a sua companhia de todos os dias na hora do almoço. E a gente fica muito feliz de contar com você do outro ladinho da telinha, também participando com a gente. Olha só, depois de um finalzinho de semana de bastante calor aqui no Rio Grande do Sul, a gente torce por uma semana de temperaturas mais amenas, não é mesmo?
Com certeza. Mas será que vai ser assim? A gente sabe que no final de semana teve muito calor. O pessoal teve que improvisar para se refrescar. Alguns foram para balneário, outros foram para piscina, outros foram para o meio da natureza. Você foi fazer o que no final de semana? Tem algum registro? Manda pra gente. A gente quer saber sim, compartilha. Daqui a pouquinho tem mais interações aqui e a gente coloca na telinha o seu recadinho, o seu registro, uma foto, um vídeo, enfim, manda pra gente. Uma selfie, tá valendo. Agora o pessoal quer saber e a gente coloca na telinha a previsão do tempo para esta semana. Segunda-feira em Cachoeira do Sul é de sol com algumas nuvens. O tempo vai ficar assim ao longo de todo o dia. Temperatura mínima 23 e máxima 35 graus. Terça-feira, sol com algumas nuvens sem chuva. Temperatura mínima 22 e máxima 35. Quarta-feira também deve seguir com sol entre nuvens. Mínima 21 e máxima 36 graus. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira será de sol entre nuvens na maior parte do estado. Em algumas cidades gaúchas, ele vem acompanhado de bastante nebulosidade. As altas temperaturas trazem outro dia com chuva isolada de verão. Em alguns pontos, pode chover forte. Na fronteira oeste, nas áreas de Uruguaiana, Quaraí e Itaqui, as máximas passam de 35 graus. Mais a leste, nos vales e na Grande Porto Alegre, o dia é abafado e não aquece tanto quanto ontem. Vamos ver as temperaturas máximas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 32. Em Santa Maria, na região central, 34. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 28. E em Pelotas, na região sul, 30 graus. Pessoal, conferiu como vai ser o clima, como vai ser o tempo durante essa semana e muita gente se pergunta, e aí em Cachoeira do Sul, Lena, como é que está o dia? Vou chamar a câmera da rua, do centro de Cachoeira do Sul, para mostrar para vocês a nossa imagem aqui do centro da cidade. O céu está azulzinho, algumas nuvens no céu, mas não se engane, tá quente, tem sol lá em cima, tá bonito o dia, é dia de verão, viu? Um solzinho para cada um, ninguém briga por isso, o pessoal só se abana, se refresca para que esse verão passe com tranquilidade. Gente, agora está na hora do segundo bloco de interações aqui no NT Sul. Vou passar para a câmera 3. Aqui na telinha eu vou mostrar para vocês as mensagens que nos chegam pelo WhatsApp. Vamos aqui? Aqui na telinha está chegando a imagem da Rose. Esse é o Bicudinho, o beija-flor que todos os dias vem me visitar e eu dou alimento. Um dia desses, bem cedinho, ele resolveu entrar no meu quarto e pousar na porta do armário para esperar a comida. E tá ele lá na portinha, na porta do armário, o Bicudinho. Que coisa linda, Rose. Obrigada por compartilhar com a gente. Mais uma amizade que se restabelece, né? Uma amizade improvável, digamos assim, né? Porque beija-flor é um bichinho bastante arisco e esse aí tu conquistou. Obrigada por compartilhar com a gente, um grande abraço. Diego de Fraga participa conosco também. O discurso da educação ser a solução eu ouço há 30 anos, no entanto, ainda somos imediatistas. Tá aí então a palavra do Diego. Obrigada pela participação, Diego. Infelizmente, né, ainda não temos aquele investimento necessário, aquela atenção devida e necessária, né, de quem deveria dar para a nossa educação. Então, realmente é uma coisa a médio e longo prazo, que faz tempo que se diz isso e não se conquistou ainda, né, Diego? Obrigado pela participação. Quem mais? A Ângela aqui de Cachoeira do Sul, Recanto da Natureza, tudo de bom. Olha a foto que ela manda pra gente, olha a imagem. A Ângela destaca aí o Recanto da Natureza, que é um dos balneários aqui de Cachoeira do Sul, que o pessoal aproveita muito para se refrescar, para aproveitar final de semana, enfim, algum feriado, né? O pessoal que está de férias, tem várias piscinas lá, área verde, o pessoal pode ir e desfrutar à vontade. Você que nos acompanha também já conhece o Recanto? Tem algum outro balneário que você frequenta ou que já foi, né? Algum rio aqui de Cachoeira do Sul, enfim, praia
Para onde você está indo para se refrescar? Conta pra gente e manda sua foto, porque a gente quer saber. Daqui a pouquinho tem mais interações. Você pode mandar pelo WhatsApp 51997697129 ou também pode participar com a gente, mandar o seu recadinho pelo Facebook ou então em nosso canal no YouTube. Aguardo a sua participação. A gente vai falar agora sobre as doses de reforço da vacina contra a Covid-19. A Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul está chamando as pessoas que fazem parte de grupos prioritários para aplicar as novas doses do imunizante. Com a abertura do calendário nacional de vacinação de 2024, a Secretaria Municipal da Saúde de Cachoeira do Sul está reforçando o chamamento dos grupos prioritários para a aplicação da vacina contra a Covid-19. Neste ano, a novidade é que a imunização específica para a doença passou a ser periódica, com prazos diferentes para os públicos definidos pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunizações. Para crianças a partir dos 6 meses de idade até 4 anos, 11 meses e 29 dias, o imunizante foi incorporado ao calendário nacional. A aplicação é composta por 3 doses com intervalos de 4 semanas entre a primeira e a segunda e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose. Já as crianças a partir dos 5 anos de idade e que integram os grupos prioritários, como portadores de deficiência permanente ou doenças crônicas, vai ser disponibilizada a dose de reforço. Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos, que são os transplantados, portadores de doenças crônicas, HIV, pacientes oncológicos, entre outros, e também gestantes e puérperas, fazem parte da estratégia de vacinação semestral, com intervalo de 6 meses da última dose. Os demais grupos prioritários elencados pelo governo federal vão ter a indicação da aplicação anual, independente do número de doses prévias da vacina. Esses grupos são os indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, portadores de comorbidades, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas que vivem em situação de rua. A recomendação de prevenção e controle do coronavírus foi emitida pelo Ministério da Saúde, tendo em vista a situação epidemiológica da doença no Brasil e a detecção da variante da Ômicron. A nova dose visa oferecer maior imunidade a estes grupos específicos da população, caso venham a contrair a doença, prevenindo assim o desenvolvimento das formas mais graves. Os usuários do SUS, incluídos nas categorias anunciadas, devem procurar as unidades de saúde com o cartão de vacina e os documentos de identificação em mãos. No caso de imunocomprometidos, laudos e receitas médicas também vão ser solicitadas. Para aquelas pessoas com dificuldades de locomoção ou acamadas que integrem algum dos grupos prioritários, é possível receber as doses em casa. Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde orienta que a solicitação seja formalizada. É preciso preencher um cadastro disponível no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, a FEPAM, divulgou o 8º boletim de balneabilidade da temporada 2023-2024. Dos 91 pontos analisados no estado, 83 estão próprios para banho, incluindo a Praia Nova aqui de Cachoeira do Sul. 8 apresentam condição imprópria: Barra do Ribeiro, Praia Recanto das Mulatas, Lago do Guaíba; em Candelária, no balneário Carlos Larger, no Rio Pardo; em Dom Pedrito, Praia Passo Real, no Rio Santa Maria; Pelotas, Valverde, Trapiche; e Pelotas, Valverde, Avenida Senador Joaquim Assunção; Santa Vitória do Palmar, na Barra do Chuí; em Santa Vitória do Palmar, no balneário do Porto, Lagoa Mirim; e por fim, em Torres, Praia da Cal, na Avenida Independência. Voltaram à condição própria um ponto em Xangri-Lá e 2 pontos na cidade de Imbé, no litoral norte. A recomendação é que os banhistas evitem pontos impróprios e arredores
especialmente junto às águas que chegam às praias por tubulação, arroios ou rios. Muitos pontos sem condições de banho. Felizmente a nossa Praia Nova aqui tá ok, né? Você foi na Praia Nova? Tem ido na Praia Nova? Conta pra gente. Daqui a pouquinho mais um bloco de interações. Manda o seu relatório aí do que você está achando da Praia Nova de Cachoeira do Sul, né? Que está esse ano com uma nova configuração. Tem também Cachoeira do Sul, vários pontos para que você possa se refrescar agora com esse calorzinho do verão. Então a gente quer saber, daqui a pouquinho, através do 51997697129, você pode mandar o seu recado, o seu registro e participa com a gente. Agora, neste momento, eu quero fazer uma perguntinha para você, mulher, para você, amiga, que está aí do outro lado da telinha, que está ligadinha no NT Sul. Quando foi a última vez que você fez um exame de mamografia, hein? Eu sei que parece chover no molhado, né? Mas a verdade é que esse assunto sempre precisa ser reforçado. Eu aposto que muitas mulheres pensaram, meu pai, faz muito tempo que eu não faço exame de mamografia, preciso fazer, então corre lá. E você sabia que hoje, 5 de fevereiro, é o Dia Nacional da Mamografia, um exame preventivo capaz de diagnosticar o câncer de mama já no seu estágio inicial e assim também aumentar as chances de cura? Então, amanhã nós vamos trazer aqui no NT Sul um bate-papo, uma entrevista com a mastologista Leisa Gaspari. E ela, antecipando esse assunto, deixou um recadinho para a gente sobre a importância do dia de hoje. Vamos conferir. 5 de fevereiro. Que data importante, vocês sabem por quê? Que é o Dia Nacional da Mamografia, o dia para a conscientização, é uma lei desse dia para a conscientização da importância que é realizar esse exame, que é a mamografia. A mamografia é o único exame, o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mamografia detecta alterações que não são perceptíveis, nem por mim, que sou mastologista, nem por vocês. Então, como é importante? Mamografia salva vidas. É através da mamografia que eu, mastologista, consigo fazer cirurgias cada vez mais conservadoras para o câncer de mama. Então, 5 de fevereiro é o Dia Nacional da Conscientização para a realização desse exame. Nós, mulheres, a gente vai deixando tantas coisas em segundo lugar, em primeiro lugar, é família, são os filhos, a casa, o marido, o companheiro, e vamos começar a colocar como prioridade a nossa saúde. Então, 5 de fevereiro, vamos nos conscientizar da importância que é realizar a mamografia bilateral. Mamografia a partir dos 40 anos de idade, como a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, o Colégio Brasileiro de Radiologia também recomenda. E não de 2 em 2 anos, como o Ministério da Saúde recomenda. Mamografia bilateral a partir dos 40 anos. Conto com vocês e estamos juntas nessa batalha, nessa luta que é contra o câncer de mama. Isso aí, muito importante esse recado, esse alerta. E você que nos acompanha, tanto mulheres quanto homens, tem alguma dúvida sobre câncer de mama, sobre mamografia? Até porque destacando o câncer de mama não dá só em mulheres, homens também são acometidos de câncer de mama. Então, tem alguma dúvida? Pode mandar para a gente pelo WhatsApp, viu? A gente vai conversar com a doutora Leisa amanhã no telejornal, então a gente pode repassar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua dúvida e você confere amanhã a resposta aqui no NT Sul. Combinado? Gente, cuidar da alimentação é um dos segredos para a longevidade. Isso todo mundo sabe, o pessoal comenta à vontade, você vê em todos os lugares. Mas não colocar a culpa nos alimentos e entender que tudo é permitido, desde que na medida certa, é o grande segredo. A Thelma Tomás foi conversar com uma nutricionista que vai nos dar dicas sobre alimentos inflamatórios e as limitações na hora do consumo. Vamos ver. Boa tarde para quem está em casa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Uma das pautas que a gente mais tem observado ultimamente são dicas sobre alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Mas afinal, o que é isso? Mas a gente vai falar sobre isso com uma especialista. Do meu lado está a nutricionista Geisele Varaschini. Então vamos falar sobre isso. Existe mesmo alimento inflamatório e alimento anti-inflamatório? Existe uma indicação, uma contraindicação para isso na alimentação? Tentar dar uma dica lá para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde. Existe sim.
Inclusive, eles causam muitos danos ao nosso organismo, tá? Incluindo a diabetes, a obesidade, problemas cardiovasculares, provocam também resistência à insulina e aumentam o colesterol ruim. E que alimentos são esses, né? Esses alimentos, então, os inflamatórios, e como é que a gente pode fazer essa categorização na hora que chega lá no mercado? Então, esses alimentos são ricos em carboidratos refinados, né? Então, é o pão, o arroz branco, o açúcar, os industrializados, essas alimentações onde tem muita gordura, né? Fast food, que contém salsicha, esses temperos industrializados que tem muito condimento, né? Com excesso de sódio, todos esses estão inclusos, assim como fritura, sorvete, né? Alimentação infantil também, onde é muito inclusa a bolacha recheada, salgadinhos, isso tudo tem excesso. E aí, com isso, tu quer dizer que a gente está proibido de consumir isso ou o quê? Vamos lá. Não é que seja proibido. Na verdade, a gente tem que brincar. Eu falo muito numa regra que diz 80-20. Então, 80% tu tem que dar seguimento, sim, para um plano alimentar onde tu possa te regrar durante a semana e final de semana, não todas as refeições do final de semana, né? Mas aí uns 20% tu pode se permitir, sim, consumir esses alimentos, né? Numa confraternização, em algum momento legal aí com a família, ou quando tu tá com muita vontade de determinado alimento. Mas a partir do momento em que tu aciona de que isso é proibido e eu não posso de jeito nenhum, daqui a pouquinho tu já vai acabar escorregando e quando vê abrindo uma exceção de comer esse alimento demais porque tu associou que ele seria proibido. Então, na verdade, deslize, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem, a gente só não pode ter tanto a ponto de não ter resultado, né? A gente tem que lembrar da importância do cuidado, não é só a preocupação com a estética em si, mas sim o que vem de dentro para fora, que é a questão da saúde, né? Que futuramente nem sempre a pessoa que é magra quer dizer que ela esteja saudável. Então isso a gente tem que estar atento também. As doenças que esses alimentos inflamatórios ocasionam, que tu relataste lá no início, são questões médicas mais complexas, né? Mas devem ter sintomas que eu posso perceber quando eu já estou consumindo em excesso ou que esses alimentos já estão me causando um processo inflamatório. É possível identificar isso? Com certeza. Através, tu notar que tu tá sentindo excesso de gases, de inchaço, constipação, azia, cólica, né? Tudo isso faz parte, com toda certeza, de um excesso de algum desses alimentos. E aí a gente já identifica no organismo a formação de um processo inflamatório em função do consumo excessivo de algum desses alimentos. Exatamente. E então chega o momento da gente priorizar a questão da saúde, não só a estética, como tu disseste, né? E também fazer escolhas no supermercado por esses alimentos. Que escolhas eu devo priorizar quando eu chegar no momento de fazer as compras para casa, ou trocas mais saudáveis também, né? Porque a gente, infelizmente, não pode deixar de comer o arroz, o açúcar, enfim. Mas o que a gente pode balancear aí para melhorar a qualidade de vida e optar por alimentos não inflamatórios? Então, a prioridade é a alimentação básica, né? Então, arroz, feijão, ou se não consumir o feijão, a lentilha. O arroz sempre priorizando entre ou um carboidrato ou outro, né? Então, se vai consumir o arroz, evitar de consumir a batata junto. Assim como, vou consumir a batata, então não comer a mandioca, por exemplo, junto. Então, sempre optando, ou o macarrão, sempre optando por um ou outro, tá? Além disso, claro, os vegetais, os legumes, né? Priorizando sempre os vegetais verdes escuros, que eles contêm mais proteína. Então, eles também te saciam por mais tempo. Isso ajuda bastante. E favorece também a questão da troca de massa gorda por massa magra. Os vegetais escuros, eles são muito importantes. Frutas, né? Gordura boa, como vem do abacate, por exemplo. O azeite de oliva também é muito importante. Cuidar da maneira como é preparado esse alimento. Não adianta o alimento ser saudável e tu preparar ele com excesso de óleo, né? O óleo comum. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Assim como preparar um alimento com tempero, né? Usar o mais natural possível. Tanto o in natura quanto o seco, como o orégano, o açafrão, a cúrcuma, que eles são temperos maravilhosos, que são termogênicos, que inclusive ajudam a ativar a perca de peso para quem necessita, né? Então, uma alimentação básica, ela pode ser através também da carne, né? Só que a carne, priorizando sempre uma carne mais magra,
Ovos é um alimento assim, ó, essencial. Eu posso dizer que ele é um alimento completo. Ele é riquíssimo em minerais, né, em nutrientes, assim, ele é maravilhoso, essencial mesmo. Então, assim, ó, é alimentação básica. Tu não precisa estar com alimentos muito caros para se tornar saudável, para seguir uma dieta, né, um plano alimentar. Com o básico, com o que tu já tem em casa, e tu controlar as quantidades, já vão te ajudar muito também. E a questão do açúcar, a gente tem que estar atento, né? Porque às vezes o açúcar ele aparece mascarado em alguns lugares, às vezes com outros nomes também. Então isso a gente tem que cuidar. E muito mais importante do que tudo isso que a gente estava falando agora, a água ela é fundamental. Então, assim, ó, tu pode estar dando um melhor segmento numa dieta, se tu não estiver tomando água suficiente, teu organismo não vai estar funcionando do mesmo jeito, ele não vai estar colaborando para que tu tenha o resultado que tu gostaria. Então, a perca de peso, ele é esse conjunto. Vamos entrar num assunto que é bastante polêmico aí. A gente tem visto muitos posicionamentos com relação ao leite, que algumas vertentes dizem que ele é inflamatório, outras dizem que não. Qual é o teu posicionamento a respeito? Depende muito, né? Então, a pessoa ela tem que estar antenada aos sintomas que ela sente quando ela consome ele. Não tem como afirmar 100% se ele é inflamatório ou não, porque, na verdade, vem a questão da proteína do leite, que é a caseína, que é ela que vai te dizer se ele faz esse processo da inflamação no teu organismo ou não. E isso vai ser em decorrência daqueles fatores que a gente comentou anteriormente, questão de inchaço, de gás, de flatulência, de azia, né, numa indigestão. Então, isso é que tu vai estar notando se tu tem ou não quando tu consome o leite. E aí, a partir disso, a gente vê e verifica através de exames, né? Mas não é um processo de simplesmente ele faz mal pra todo mundo. Antigamente, o ovo era o vilão, né? Ele alterava a questão do colesterol ali. E hoje em dia, a gente vê que o ovo é um alimento riquíssimo. E que depende das outras combinações, dos outros alimentos que tu tá inserindo, pra daí ver se ele vai fazer mal ou não também. É a mesma situação das pessoas que são intolerantes ou sensíveis ao glúten, né? Só os exames podem determinar para quem isso é possível, né, o consumo, ou para quem isso é definitivamente proibido. É, porque na verdade existe a intolerância ao glúten e existe a doença celíaca, né? Então são dois extremos que a gente tem que estar bem atento para poder investigar e poder dar o diagnóstico certo, né? Se o paciente é intolerante ou se ele é celíaco, né? Então isso é bem importante e bem criterioso também. E o glúten, ele é sim um alimento inflamatório, né? Então se consumido demais, o resultado é aquelas questões que a gente tinha comentado anteriormente ali. Então isso a gente tem que tá bem antenado. A questão do pão também, né? Quando a gente fala que é proibido o pão. Não, o pão não é proibido. O pão em si não é o vilão. Ele vai depender muito da questão, claro, da quantidade em que tu vai consumir ele, mas também da questão se tu é sensível, né, ao glúten ou não. Então, tudo é uma questão que depende. Por isso que o tratamento ele tem que ser individualizado, porque cada organismo é um, né? Vem muitas coisas, às vezes, com uma predisposição também genética. Então, tudo é um conjunto de coisas que a gente tem que investigar. E nisso também é muito importante que, às vezes, as pessoas deixam de lado, não, tá tudo bem, acabam não fazendo. A importância de fazer os exames laboratoriais, né? Isso é muito importante. Porque através deles é que a gente tem a certeza absoluta, além, claro, de alguns sintomas, para poder dar o diagnóstico do paciente correto. Uhum. E evitar agravamento de questões que podem ser tratadas e evitadas a partir de um diagnóstico precoce, né? Com certeza. Então, por isso, ressaltando, né, a importância das pessoas de se cuidarem, de estarem atentos à prevenção e não deixar para procurar, né, a questão de saúde, médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde, somente quando já está com algum agravamento, né? Procurar antecipadamente, porque com certeza é muito melhor prevenir do que remediar, né? Geisele, muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Então tá aí, conversei com Geisele Varaschini, nutricionista, que trouxe dicas valiosas para a nossa alimentação e, claro, fechamos aí com essa informação também e orientação para a busca de profissionais qualificados e, claro, aos primeiros sintomas, buscar o seu médico de confiança ou a rede pública de saúde que
está sempre à disposição para orientação e, claro, né, exames periódicos são sempre uma boa dica aos primeiros sintomas para que a gente tenha qualidade de vida e, óbvio, uma vida longeva. É o que a gente quer, Thelma Tomás. Obrigada pela participação e, Geisele, obrigada pelas importantes dicas e também muitas informações. Você que nos acompanha já sabe que no NT Sul a sua participação é prioridade. Agora mais uma janelinha para o seu recadinho aqui na telinha. Começo pelo Face, aqui no Facebook. A Suzana Hernandes. Boa tarde, NT Sul. Bom retorno, Lena. Obrigada, Suzana. Obrigada pelo carinho, pela companhia de sempre. A Carmen Moraes também participa, diz assim: eu faço todo ano, sempre faço em janeiro mamografia, preventivo, colonoscopia e exames de sangue. Faz muito bem, Carmen. Prevenir, isso aí não é correr atrás, é sair na frente, né? Faz o teu exame, vê que tá tudo bem, respira e tá tranquilo. Se detectar qualquer coisinha, tá no início, trata e liquida a fatura e tá tudo certinho, né? Obrigado pela participação e parabéns a você por se cuidar, viu? Lá no YouTube tem mais gente também com a gente, o Nazareno Azevedo mandando boa tarde, Claudiano Santos, Elizabeth Ribeiro Bittencourt, bom dia, boa tarde, Leninha Caetano, boa tarde, amiga, bem-vindo à nossa NT Sul. Ótimas férias, Daniel Nunes, obrigada a você, Elizabeth, pelo carinho de sempre. Márcia Moreno também, parabéns para minha querida vizinha Nair, tá aí dado o recado, tá, Márcia? Obrigada pela participação. A minha amiga Neuza Lidke Alves, tô de olho na telinha, ela diz, sempre ligadinha no NT Sul e a gente fica muito feliz. Um grande abraço, viu? Também com a gente a Karina da Silva, o Adroaldo Vivian Machado, assistindo lá em Canoas. Um abração, Adroaldo, obrigado pela participação e também pela companhia. Vamos agora para a telinha? No WhatsApp tem mais gente participando. Olha a imagem de praia, Dinara Félix, fim de curtindo as maravilhas de Garopaba, Santa Catarina. Que foto bonita, obrigada, Dinara, pela participação, também pelo registro, coisa boa. Paulizan e Esther Lee curtindo Tramandaí na semana passada, coisa linda. O marzão é bem bom, né? Obrigado pela participação, parabéns ao casal aí por esse momento relax, né, que as pessoas têm que se permitir, têm que aproveitar, né, e desfrutar do verão. A Tati, da Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul, eu fiquei em casa ontem com todo aquele calorão, e ela bota os emojis ali, né, tava quente, né, Tati? Aí a gente improvisa ficando em casa, né, mas obrigada pela participação e valeu seu registro também. Quem mais? Adair Madrid, de Cachoeira do Sul. Lena, nós no balneário da Tiazina, em Cerro Branco, uma maravilha. Olha que beleza. Adair, obrigada pela participação. Balneário da Tiazina, vamos investigar, quem sabe é um point, né? Para fim de semana para o pessoal visitar também. Obrigada pela participação e pela dica. Luiz Eduardo, de Cachoeira do Sul, aqui na volta da Charqueada, nas ruas do Cobre, da Prata e Ouro, estão horríveis. Quando a prefeitura vai dar jeito? E tá aí a foto mostrando a situação precária desses trechos lá na volta da Charqueada. Feito o registro, Luiz, obrigada pela participação, viu? Quem mais aqui? Robinho Moraes, de Cachoeira do Sul. Balneário Seringa lotou ontem, estava muito quente. E lá muito bom, areia, água para se refrescar, também a sombra, maravilha. Para que mais, né? Show de bola, é só aproveitar. Obrigada pela participação e pelo registro também, viu? Josué Ferreira, aqui de Cachoeira do Sul. Pessoal de Cachoeira retornando de um final de semana maravilhoso em Cidreira, na Pousada Verde. Valendo excursão também, né, Josué? Obrigada pelo registro. Um abração para toda essa galera aí que se reúne e parte rumo ao litoral, parte para se refrescar, parte para a vida, né, para festejar e para comemorar esse calorzinho à beira do mar, né, no balneário, para se refrescar, enfim. Muito obrigada pela participação e pelo registro. A Lediana está aqui de Cachoeira do Sul também com a gente. Final de semana de comemoração, meu sobrinho amado se formou em psicologia. E tá aí a foto, o registro. Obrigado pela participação, Lediana, e um abração para o sobrinho também, tá? Sucesso para ele. Quem mais conosco aqui? Marcelo Schneider, aqui de Cachoeira. Entardecer no balneário São Lourenço. Foto linda, registro maravilhoso. Essa foi a última produção. Encerrou então. Acabou o nosso tempo, gente.
O NT Sul de hoje fica por aqui, viu? Lembrando que você pode rever todas as matérias exibidas aqui em facebook.com/TV Cachoeira. Lá você também pode compartilhar. Muito obrigada por tua companhia. Super especial e abençoada tarde de segunda-feira. Amanhã, meio-dia, encontro marcado comigo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Tchau, tchau. A gente se vê.